Entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos na véspera da partida diante do Palmeiras, a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Este confronto que ocorre na quarta-feira à noite no estádio Alfredo Jaconi. Marquinhos, primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. A atuação madura contra o Santos foi um momento importante para o elenco ganhar confiança e segurança para esse próximo jogo em casa? Sem dúvidas, é um resultado em que poucas equipes vão conseguir tirar pontos do Santos na Vila Belmiro. Ainda mais nós vindo de uma derrota como foi em casa, se fazia necessário pontuar na Vila Belmiro. E a forma como foi o comportamento tático, mental, individual dos atletas fez com que nos trouxesse confiança coletivamente para que pudéssemos aí buscar aí, quem sabe, um resultado positivo frente ao Palmeiras. Pergunta de Bruno Mucchi, Rádio Caxias. A estratégia diante do Santos deu certo e o Juventude conseguiu pontuar fora de casa. Você pensa em manter o padrão tático da última rodada ou pretende retomar o esquema utilizado nos primeiros jogos e promover mudanças no time? Bem, em relação à proposta de jogo, em casa nós temos que agredir mais, nós temos que ser mais ofensivo. Sabemos do potencial e da força do Palmeiras, mas temos que procurar jogar um pouco mais, construir situações que deixem o Palmeiras desconfortáveis. Claro que a estratégia para cada jogo ela muda em relação ao adversário. Então nós vamos estudar como temos feito aí em relação ao Palmeiras para que possamos aí tomar a decisão e sermos felizes na escolha dos atletas e na estratégia de jogo. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Marquinhos, times que ficaram à frente do Juventude na Série B, casos de América e Chapecoense, arrancaram com mais dificuldade na Série A. Sequer conseguiram competir com os adversários. O técnico Lisca, antes de sair do América, disse em entrevista que o time dele era inferior aos adversários da Série A em todos os aspectos. Diante dessa dificuldade de clubes do porte do Juventude, se pode considerar a arrancada positiva e até surpreendente? Olha, acredito de que poderemos até ter somado um ponto a mais, seja contra o Atlético ou talvez os dois contra o Cuiabá, né? Jogamos para tal. O resultado de 3-0 não demonstra aquilo que foi o jogo frente ao Atlético. A equipe vem crescendo com os pés no chão, né? Sabemos da responsabilidade e também sabemos da dificuldade. E estamos progredindo, estamos evoluindo, né? O time com uma proposta de jogo já bem determinado e a equipe sabendo executar situações táticas com a bola e sem a bola, e isso é importante. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Marquinhos, o Matheus Peixoto retorna ao time e será mantida a formação com um jogador de mobilidade centralizado? Pelo pouco tempo, né, que nós tivemos de um jogo para o outro e até o processo de recuperação dos atletas, nós vamos analisar, avaliar até mesmo outras situações fisiológicas, né, porque agora começa esses jogos em sequência quarta e sábado, quarta e domingo. Então nós temos que avaliar fisiologicamente cada atleta, analisar como encontra-se cada um fisicamente para que tenhamos aí uma equipe competitiva em todos os jogos. Então nós vamos aguardar para ver a tomada de decisão de quem possamos aí iniciar a partida frente ao Palmeiras. Pergunta de Fernando Leonardi, Rádio Portal da Bola. Marquinhos, já se sabe a grandeza do adversário, porém devido aos últimos resultados, o técnico Abel Ferreira está pressionado no cargo e se diz na imprensa do centro do país que a vitória contra o Juventude é fundamental para a permanência dele no cargo. Até que ponto isso pode ser usado para que o Juventude se aproveite deste momento conturbado do adversário? Eu não creio nesse momento conturbado, porque a partir do momento que inicia ali o jogo, a cabeça do jogador está voltada para os 90 minutos, né? E nós temos pensado em jogarmos um grande jogo, em fazermos um grande jogo frente ao Palmeiras. O Abel é um grande treinador, já apresentou, já mostrou isso em resultados, e a forma do Palmeiras atuar nos trouxe uma troca de conhecimento importante. Então é um treinador que eu respeito, um treinador que tem um carisma e que tem feito um grande trabalho ao comando do Palmeiras, não à toa se tornando um dos principais treinadores da equipe alviverde ao longo de sua história. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Agora o Juventude encara uma sequência de jogos no Brasileirão em um curto espaço de tempo. Será um momento também de mostrar a força do grupo de jogadores?
Sem dúvida, né? Nós temos aí qualificado e quantificado o elenco justamente para esses momentos em que teremos aí jogos em sequência e será necessário todos os atletas, todo o grupo em determinado momento. E chegou esse momento, né? Então nós vamos ter que estar qualificando aquilo que nós temos de melhor e estar colocando sempre aquele que encontra-se em melhores condições, sejam elas físicas, técnicas, táticas e mentais também. Então esses 4 pilares que norteiam o que envolve o futebol, o jogador, o jogo, nós vamos ter que estar muito bem atento para aplicar agora nessa sequência da competição. Pergunta de Bruno Mucchi, Rádio Caxias. Você conta com Robertson e William Matheus diante do Palmeiras? O William Matheus encontra-se no BID, né? Um atleta que foi relacionado ainda não para 90 minutos, então vamos avaliar se iniciamos com ele ou se no decorrer da partida, dentro da necessidade, né? O Robertson, infelizmente, né, em um treinamento ele acabou sentindo e foi detectado uma lesão, então requer um tempo maior, né, uma vez que ele já veio do Atlético Goianiense num processo de transição, e por conta disso a gente vai prepará-lo, colocá-lo numa melhor condição, prepará-lo melhor para que quando ele entre possa nos ajudar, venha nos ajudar e que ele também seja útil ao longo da temporada do Campeonato Brasileiro. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. É possível atacar mais diante do Palmeiras ou a qualidade do adversário ainda requer uma estratégia de maior cautela? O Palmeiras, assim como o Santos, tem jogadores de extrema qualidade individual e dentro do seu modelo de jogo diferente do que apresentava-se o Santos, né, pelo modelo do Diniz. É um jogo mais vertical, é um jogo mais de profundidade com o Rony, seja o Breno, seja o William, o Luiz Adriano, são jogadores que apresentam muita qualidade de profundidade e tendo, né, o Scarpa, tendo o Veiga, jogadores aí que dão esse apoio e suporte, o Zé Rafael, que chegam de intermediária com excelente finalização e construção. Então, em função disso, nós temos que tentar e procurar trabalhar para anular os principais fatores da equipe do Palmeiras, mas jogando em casa, nós temos que procurar atacar mais do que foi fora de casa frente ao Santos. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Em 2019, você dizia que o Breno era jogador de Série A, algo que aconteceu no ano seguinte. Como será esse reencontro? Bacana, é bacana ver o crescimento do Breno, é bacana porque lá atrás nós já, pela vivência e pela experiência em Série A, já víamos que ele apresentava virtudes e qualidades para que se pudesse ter oportunidade na Série A, e evoluiu, né? Evoluiu dos empréstimos que teve para o Atlético Paranaense, para Figueirense, e no seu retorno aqui ele apresentou, não estava eu presente no comando, mas analisando o Juventude, ele apresentou uma evolução, um amadurecimento não só tático, mas eu creio que também um amadurecimento pessoal, e isso fez com que ele crescesse taticamente, né? E esse crescimento eu não tinha dúvidas de que ele teria oportunidade, e Deus o abençoou. É um menino do bem, um atleta que busca sempre treinar, sempre se aperfeiçoar, e ele é merecedor do que tem acontecido na vida e na carreira dele, e não à toa que ele fez o gol que determinou o título da Copa Libertadores a favor do Palmeiras. Pergunta final de Fernando Leonardi, Rádio Portal da Bola. Uma vitória diante de um adversário tão poderoso e embalado, e quem sabe vencer o Sport também no domingo, pode trazer uma nova perspectiva ao grupo de jogadores e deixar a comissão técnica trabalhar com mais tranquilidade. Como esta sequência de jogos é vista por vocês, sendo que o contrário, ou seja, 2 insucessos também podem impor maior pressão e dificuldades no futuro? Na verdade, a pressão ela não é no futuro, ela é a cada jogo, né? Tratando de Série A, uma equipe que há 14 anos ficou fora dessa competição e retorna, a pressão ela é muito alta, ela é muito forte, né? E nós sabemos da responsabilidade. Não tem pressão em relação a futuro, né? A projeção. Eu acho que a pressão ela é diária, é nos cobrando, é procurando fazer o nosso melhor, e sem dúvida não tem como projetar o próximo jogo. Nós temos vivenciado e feito, né, cada jogo uma decisão, cada jogo valendo um título de Copa do Mundo para o Juventude, né? Nós temos aí dentro das 20 equipes da Série A o menor orçamento da Série A. Então nós temos que ser criativos, ter a responsabilidade, nós temos que trabalhar o dobro até do que as demais equipes, achar argumentos táticos
táticos e mentais, né, psicológicos, para motivar o nosso elenco, que tem se mostrado de uma compreensão e de uma qualidade impressionante, e quem sabe ali na frente o Juventude não possa surpreender dentro de um cenário nacional, mas ainda com os pés no chão, com humildade, sabendo que a luta é pela permanência. Após consagrado a permanência, aí nós vamos buscar o algo a mais que possa ainda o campeonato oferecer para nós dentro das rodadas que faltarem.